Que a graça de Cristo possa tocá-lo nesse dia, levando a você esperança, paz e alento. É assim que Paulo saudava as igrejas e é assim que eu quero saudar você também. Que a graça e a paz de Cristo possam invadir o seu coração e é um prazer tão grande sempre estarmos aqui juntos para pararmos esse tempo, para meditarmos na palavra de Deus, o nosso encontro aqui no programa Profetizando Vida. E nós temos, nas últimas semanas, meditado sobre grandes perguntas que nós, muitas vezes, nos fazemos e até mesmo outras pessoas fazem a nós, são os grandes dilemas da vida do nosso tempo. Já respondemos perguntas aqui como lidar com a depressão, como nós podemos lidar com a depressão, com o fracasso, com a ansiedade. E no último programa, então, nós começamos a falar sobre como eu posso lidar com as crises da minha vida. E eu sei que algumas pessoas, talvez você acabou de ligar a Rede Super ou você acabou de sintonizar na Rádio Super e você fala assim, poxa vida, são perguntas que eu gostaria de ter respostas para elas. E eu não tenho. Como é que eu posso? Tem jeito de ouvir os programas que passaram? Tem sim, não tem problema. Você pode acessar o nosso site, você pode acessar redesuper.com.br ou entrar no nosso canal no YouTube. Você entra então no youtube.com e você vai procurar lá pelo nosso canal Rede Super. E ali você vai encontrar as pregações, né, que são feitas na nossa igreja, mas também você vai encontrar aqui essas pequenas reflexões aqui do programa Profetizando Vida, que podem levar até você as respostas que você então perdeu dos outros programas. Eu espero que possa então abençoar você e contribuir com o seu crescimento espiritual. Mas nós temos falado aqui um pouco sobre como lidar com a crise. E sempre nós nos voltamos para a palavra de Deus, nos voltamos para um personagem bíblico e observamos alguns princípios que nós podemos tirar da vida dele, de como nós também podemos proceder diante da crise e dos problemas. E nós estamos aqui olhando para a vida de Paulo, porque se teve um personagem bíblico, um homem na história do texto bíblico que passou por crises, foi esse tal de Paulo. Eu brincava no último programa que Paulo, em todas as embarcações que ele entrou, os barcos vieram a naufragar. Então a Bíblia conta para nós ali, a partir do livro de Atos, do capítulo 20, que Paulo, quando estava indo em direção à ilha de Malta, o barco dele veio a naufragar. Quando Paulo chega na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. Então, gente, andar na companhia de Paulo era sempre estar em uma aventura muito grande. Paulo constantemente estava submetido a problemas. Então eu falei que se eu entrasse no avião e eu visse o apóstolo Paulo sentado lá, eu ia sair do avião, porque certamente o avião em que Paulo estava, o avião ia acabar sofrendo algum problema. Mas Paulo tinha uma postura sempre confiante. As crises não eram capazes de abalar a sua fé, a sua postura diante de Deus. E como é que Paulo lidava com as crises? Como é que Paulo passava por esses momentos sem perder a sua fé, o ânimo, a esperança, prosseguindo firme na sua jornada na companhia do Senhor? E nós percebemos aqui que Paulo sempre se lembrava da presença de Jesus que estava com ele. Paulo tinha consciência de que Jesus estava o tempo todo com ele, o guardando, o preservando, cooperando para o cumprimento da sua missão. Mas não apenas isso. A Bíblia deixa muito claro para nós que Paulo se lembrava também do propósito de Deus para a vida dele. Estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai perceber que em Atos capítulo 17, Atos 16, 17, Paulo passa ali, né, na região da Macedônia e ele entra na cidade de Filipos. Paulo prega o evangelho em Filipos ali. O texto bíblico diz que por causa disso ele é preso, levado para a casa do carcereiro e ali ele é chicoteado. O texto bíblico diz que Paulo, por causa das suas feridas, ele começa então ali por volta da meia-noite a cantar louvores, hinos a Deus. E o texto diz que o Senhor dá a ele um grande livramento, o livrando da prisão. O carcereiro se converte, juntamente com a conversão que já havia acontecido na casa de Lídia. E Paulo sai então de Filipos ali, deixando ali uma igreja estabelecida. Posteriormente, Paulo então vai para Tessalônica. E em Tessalônica também Paulo é perseguido. E dali, então, ele se dirige para Corinto. E de Corinto escreve, então, para Tessalônica, dizendo para os irmãos no capítulo 3, né, dizendo para eles, olha, irmãos, vocês já sabiam que nós seríamos perseguidos. Vocês já sabiam que nós sofreríamos aflições. Já estava escrito. Por quê? Porque essas aflições fazem parte do propósito de Deus
para as nossas vidas, né? Em Romanos capítulo 5, Paulo diz, olha, nós nos gloriamos não apenas, né, nas vitórias, mas também nós nos gloriamos nos sofrimentos, nas aflições, sabendo que a prova da nossa fé produz em nós maturidade. Então, Paulo sempre se lembrava do propósito de Deus para a vida dele. Ele tinha consciência da missão que Jesus havia confiado a ele. E, gente, presta atenção, se nós temos consciência, se você, meu querido irmão, você tem consciência do propósito que Deus deu a você, por causa desse propósito você é capaz de suportar aflições, você é capaz de suportar até mesmo a crise. E qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Paulo vai dizer, o propósito de Deus para nós é sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Não existe outro propósito para mim e para você, senão o de sermos parecidos em nossa vida com a pessoa do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que quando a gente tem essa consciência de que o propósito de Deus para nós é de sermos semelhantes a Cristo, então todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo aquelas que parecem não cooperar com o nosso bem. Paulo sabia o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para o meu coração é ser conformado à imagem de Cristo. E por causa disso, ele perseverava insistentemente, mesmo em face da crise. O texto diz que não apenas Paulo sabia o propósito de Deus para a sua vida, ele não apenas sabia que a presença de Deus estava constantemente junto com ele, mas Paulo sabia as promessas de Deus. As promessas do Senhor alegravam o seu coração. Quando Paulo estava diante da morte, em a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele escreve, olha, eu sei que está próximo o tempo da minha partida, sei que a minha vida já está sendo oferecida como uma oferta de bebida, eu combati o bom combate, eu trilhei a minha carreira e eu guardei a minha fé. E ele diz, e agora eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Olha só, Paulo sabia que havia uma recompensa, ele sabia que havia uma coroa que o estava aguardando, que o estava esperando. A terceira maneira de Paulo lidar com as crises era se lembrar das promessas de Deus. Eu te pergunto, você tem promessa? Será que Deus não tem a você e a mim palavras de vida como ele teve ao apóstolo Paulo? É claro que tinha. A diferença talvez de nós para Paulo é que Paulo se lembrava dessas palavras e nelas então nelas ele recebia esperança, vida, paz e encorajamento, mesmo quando estava diante da morte. E o último conselho, o princípio que nós podemos aqui extrair da vida de Paulo é que nós devemos ter paciência ao passarmos pelas aflições. Normalmente nós somos muito imediatistas, né? E no nosso imediatismo nós queremos que as coisas sejam resolvidas agora, porque se elas não forem resolvidas agora, então tudo vai se perder. Paulo tinha paciência, ele sabia esperar no Senhor, ele sabia que ainda que o choro durasse uma noite, a alegria estava para surgir ao amanhecer. Tenha paciência, meu irmão. Em meio à crise, respire fundo. Em meio à crise, descanse o seu coração na certeza de que o Senhor vai transformar a sua sorte. Tudo bem? Deixo com você o nosso convite aos domingos, às 20h30. Temos o culto Cristo Vivo. Você é meu convidado. Venha participar na rua Manuel Macedo, número 360. E caso você não seja de Belo Horizonte, seja de um outro estado ou um outro país, nos acompanhe aqui pela Rede Super ou pelo nosso portal lagoinha.com ou nos ouça pela Rádio Super 90.1. Que Deus te abençoe ricamente e amanhã, se Deus quiser, continuamos a responder as grandes perguntas dos dilemas da vida. Que Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.